como anda o compliance da sua empresa. Você sabe o que é compliance? LGPD? Sabe se todos os contratos da sua empresa estão regulados da maneira correta? Hoje o assunto vai ser esse tipo de demanda. Quem vai falar pra gente aqui vai ser a Maria Fernanda Espíndola, que vem como convidada do AENFLO Jovem Podcast Além do Cartão. Seja muito bem-vinda, Maria Fernanda Espíndola. Obrigada, Augusto, por estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Afinal, trabalhar de forma preventiva é fundamental para o negócio. Muitas vezes falam sobre custo jurídico, mas não é um custo. É você remediar para lá na frente e você não ter maiores prejuízos. Show de bola. Esse vai ser o nosso tema central aí hoje, né? Por meio de compliance, LGPD e contratos. Que legal. Aproveitar também para apresentar a co-host Beatriz Fentzlaff, Olá, da BF pessoal, Marketing tudo Studio. bom? Seja muito bem-vinda, Bea. Obrigada. Show de bola. Então, Maria, eu queria aproveitar para que você se apresente, então, para o nosso grande público, né? Quem é a Maria Fernanda? Da onde ela veio? Para onde ela vai? Como é que ela entrou nesse ramo onde ela atua hoje? Conta um pouquinho pra gente quem é a Maria Fernanda. Vai. Eu sou a Maria Fernanda Espíndola, atualmente com 29 anos. Eu vim de Itajaí, a cidade onde eu nasci e fui criada, eu brinco, né? Eu saí de Itajaí, eu tava com 27 anos, que eu fui pra Joinville, fiquei 1 ano. E ano passado eu vim aqui pra região da Grande Florianópolis, moro ali em Palhoça. Me formei no ano de 2018 na Universidade do Vale do Itajaí. Tenho 2 pós-graduações, uma em Direito Empresarial e outra em Direito de Holding e Planejamento Patrimonial. E o Direito Empresarial, ele entrou na minha vida em 2015, 2016, quando eu fiz meu primeiro estágio num jurídico interno. E desde então foi um amor à primeira vista. E logo quando eu entrei no estágio, eu comecei a participar de um grupo de estudos de direito empresarial com ênfase em compliance. Então, nós fizemos artigos, lançamos um livro, fizemos várias palestras para microempresas, porque questão de compliance e LGPD, normalmente as pequenas e microempresas, elas pensam, vai ser muito caro. E não, porque eles não precisam usar os mesmos requisitos que uma grande empresa tem um diferencial. Então, quando eu saí ali do estágio, eu fui para um escritório, fiquei 1 ano, um escritório pequeno. Depois eu implementei um jurídico dentro de uma outra empresa, onde eu fiquei 2 anos e 6 meses. E dali eu já queria empreender. Mas eu pensei, não, eu preciso ter uma experiência num escritório de advocacia grande, para ver como é que é a rotina, o que precisa para organizar. Fui para um escritório, fiquei 1 ano e meio, depois fui para um outro jurídico interno, em Joinville. E da oportunidade de Joinville, eu acabei adoecendo. Eu tive burnout, então foi onde eu precisei recuar, voltar a morar com a minha mãe, me reerguer novamente. Nisso eu comecei a participar aqui da AENFLO Jovem, da AENFLO Mulher. Fez toda a diferença, porque foi um momento onde eu conseguia fazer network, conversar com as pessoas. E a MFE, Assessoria Jurídica, ela começou, né? E a MFE Assessoria Jurídica, o porquê? A MFE, se precisar fazer contencioso, entrar com ação judicial, entra. Mas a minha estratégia é sempre trabalhar no preventivo, não precisar ir para a via judicial. Ou, se precisar, já estar mais resguardado possível. Ter um contrato bem elaborado para que já possa entrar diretamente com uma execução, que não tenha necessidade de entrar com uma monitória ou com uma ação de cobrança. Porque sabemos que o judiciário ele demora muito tempo para conseguir ali fazer a cobrança adequada, né? Perfeito. Que legal saber que, de fato, se tu estiver muito bem protegido por contratos bem elaborados, não necessita necessariamente depender da justiça, né? Que aqui no Brasil realmente nós temos um problema muito grande pela quantidade de processos que tem para serem julgados, Sim. né? Pela fila de processos, mas também pela morosidade da nossa justiça, né? Então, muito legal saber disso. Eu creio que a gente tem alguns assuntos relacionados aqui para falar, mas como aproveitando a brecha que tu deu, falando sobre a AENFLO Jovem, a AENFLO Mulher, nós estamos dentro da Associação Empresarial de São José, né, que é a AENFLO, em conjunto com a CDL, Câmara de Dirigentes e Lojistas, né, que tem em todos os lugares, o pessoal geralmente conhece, muito por conta do plano de saúde ou acesso a alguns cursos e tudo mais, mas além disso tem núcleos, né? Então, só explicando, já que é uma iniciativa do núcleo, o que é um núcleo jovem, né?
quase toda cidade que tem uma associação empresarial tem um núcleo jovem, ali reúnem empresários de até 40 anos, e no caso do núcleo jovem, ele geralmente é multissetorial, né? E isso facilita a conversa entre outros setores, por exemplo, eu na contabilidade, a Beatriz no marketing, a Maria Fernanda no direito, e a gente consegue, a cada 15 dias, nos encontros que nós temos aqui, trocar figurinha, entender um pouquinho da dor de cada um, como o trabalho da Maria Fernanda ou da Beatriz pode nos ajudar com os clientes da contabilidade e por aí vai, ou no nosso mesmo trabalho, né? Então, é muito interessante falar disso porque a gente fomenta que as pessoas que nos assistem procurem um núcleo jovem da sua cidade, ou quem é aqui de São José, Florianópolis, região, possa vir nos procurar também para estar participando desse grande grupo. Hoje já são mais de 150 nucleados e Sim. que trocam essa ideia aí 2 vezes pelo menos por mês, né? Sem contar Sim. os grupos e tudo mais. Além das palestras, os momentos de networking são importantes e são muito bons, mas temos palestras muito boas, né? A gente teve alguns nomes muito grandes e que eu acho que foi muito positivo para nós como empreendedores. Se a gente for pensar, né, o núcleo de jovens empreendedores. Tá, um núcleo que tem pessoas jovens, não necessariamente, pode ser um jovem empreendedor que está começando. E aí não importa se ele é jovem de idade, mas ele é jovem de tempo, de experiência, de conhecimento. E a palestra, ela ajuda muito nesse sentido, porque vem nomes de peso. Veio o Felipe Colombo, veio Leandro Nelson, da Cotton Baby. Isso é muito positivo, né? Então Sim. essa iniciativa é muito legal. E até mesmo a troca de experiência, né? Porque quando você está começando, muitas vezes você se sente perdido. Ou às vezes você está querendo arrumar uma nova estratégia ou lançar um novo produto e trocar essa ideia com as pessoas que já têm uma experiência ou têm um olhar de fora, Sim. enriquece ainda mais. Então, eu vejo que é muito importante. Eu recomendo para todo mundo. Gente, participa do Influ Jovem, porque daí até comentei que eu estou fazendo novamente o DEI agora como líder graduada. E eu comentei com o Lucas, eu disse, Lucas, vamos pro Influ Jovem? Dele, eu achava que era para 15, 17 anos. Deu, não, não é bem isso. Não é isso. É um momento onde dá para nós fazermos trocas, né? E daí ele comentou, então eu vou... Ele até veio na primeira que teve aqui esse ano. Eu não consegui vir no dia, mas ele falou que ele gostou e ia querer se associar, porque realmente faz uma diferença. E nós não temos fora daqui um lugar onde a gente possa fazer essa troca de uma forma espontânea e com tantos profissionais com experiência, né? Como você mencionou, Augusto, contador, do marketing, e tem outros segmentos ali também. Sim. Até que mesmo nesse projeto, né, aproveitando a brecha, nós temos muitos setores envolvidos, né? Marketing tem a Beatriz, como comunicação visual, que fez a nossa identidade visual, ajudou a pensar um pouquinho o evento, tem a Georgina Morelli Matos. Nós temos o cenário, esse aqui que está aqui atrás de mim, foi cedido pela Madeireira União, do Diogo. Nós temos o Edmilson Ortiz, que hoje não pôde estar presente, mas ele auxilia na comunicação, então é o Edmilson Ortiz, comunicação e mentoria sistêmica. Tem a Dani Lotterman, a nossa assessora de imprensa, a coordenadora do núcleo, também participa aqui do projeto conosco. A Lucro Max, a minha empresa, né, auxilia um pouquinho no material com relação à estrutura de som e participando também como host do podcast. E a Vídeo 7 Filmes, que está fazendo essa imagem maravilhosa, que faz isso aqui tudo acontecer, né? Que faz tudo isso aqui acontecer, exatamente do Eliel, o nosso amigo, que está ali por trás das câmeras, mas é um cara de extrema importância aqui para esse projeto. Então, para você entender que um projeto ele pode sair de dentro do núcleo, né, de maneira muito fácil, isso por conta da relação que se cria ali dentro. E aí eu queria saber de ti, tu falou que me ajudou muito a entrar no núcleo jovem, núcleo da mulher. O que aconteceu a tua entrada, que tu acredita essa entrada tenha melhorado um cenário, né? Tu já conseguiu fechar negócio dentro do núcleo? O núcleo é para fechar negócio? Como é que, na tua visão, como é que funciona isso? Sim, como eu mencionei, quando eu cheguei aqui eu tava com burnout, então minha vontade era só ficar dentro de um quarto escuro e não fazer nada. Até que eu fui num churrasco, onde o nosso amigo Léo estava e a Nani também estava, vocês sabem o quanto que a Nani influencia para estarmos presentes. E ela me convidou e eu vim. Então, foi uma forma, primeiro, de eu me forçar a me arrumar, sair de casa. Aumentar a minha autoestima. E conforme eu fui participando, sim, eu consegui fechar alguns negócios por meio do núcleo, mas
o núcleo, ele abriu a porta, mas foi o manter o relacionamento. Que é isso que eu busco dentro do núcleo. Criar relacionamentos, não necessariamente para ser meu cliente, mas para trocar experiência. Porque apesar de eu já ter minha vivência dentro do mundo de empresa, na hora que é você que está ali na gestão, é diferente. Tem as dores que você precisa ali pro dia a dia. E eu nunca havia empreendido. Então, tem algumas dúvidas que eu tenho e eu troco essa experiência com as pessoas aqui do núcleo. Então, eu falo, não entra no núcleo na expectativa de fechar negócio. Não. Entra no intuito de criar relacionamentos. Tudo começa por meio de um relacionamento. Que legal, que legal. Essa acho que é a palavra certa, né? Eu queria levantar a bola para um assunto que a gente estava discutindo aqui, pré-gravação, né? Que é o seguinte, a gente sabe que, como tu falou, as dores do empreendedor, né? Às vezes tu visualiza, não, tudo bem, ele tem uma operação rodando, é só fazer isso, aquilo outro. Só que quando a gente vê um universo muito maior, né? Tem que lidar com pessoas, tem que lidar com fornecedores, com clientes, com marketing, com contabilidade, com o próprio jurídico e por aí vai. Então, Sim. as habilidades que tu tem que desenvolver para todas essas áreas são muito grandes. Se tu é cru em alguma coisa, pode ser que tu passe perrengue por aquilo ou patine por conta da tua deficiência naquele segmento. E aí a gente sabe que tu tem atuado bastante hoje nas redes sociais, é um assunto que a Beatriz atua bastante, né? Sim. Inclusive cuida lá da Lucro Max, como marketing da Lucro Max. Então eu gostaria que vocês trocassem uma bolinha com relação a por que tu está investindo tanto no marketing e qual a importância tu vê nisso, como é que tu está conduzindo o teu negócio a partir de então, e aí trocar uma ideia com a Beatriz se tem alguma demanda que tu acha que é interessante, enfim. Então, desde a época da faculdade, eu gosto de levar o conhecimento para as outras pessoas. Eu tenho isso muito forte em mim. Penso em, de repente, ser professora, não sei, analisando, mas palestrante com certeza. E eu vejo que o Instagram, ele é uma ferramenta onde ele me possibilita isso. Eu levar um conhecimento jurídico para as outras pessoas com uma linguagem mais fácil, porque o advogado, normalmente, ele usa aquele juridiquês onde ele complica e as pessoas acabam não entendendo. Então, eu busco usar uma outra linguagem, uma linguagem mais fácil para descomplicar o direito. E eu vejo que as redes sociais é uma forma de eu captar clientes. Perfeito. E, Mafê, deixa eu colocar um ponto. Eu te acompanho nas redes sociais, obviamente, a gente já até conversou sobre isso. E tem um ponto que tu falou e eu acho que é o porquê eu te acompanho nas redes sociais, que é o juridiquês. E eu queria entender como que tu faz isso. Como que tu faz pra tentar sair desse mundo que é, às vezes, muito masculinizado e, às vezes, muito técnico, muito categórico, metódico, e conseguir trazer isso de uma forma simples, porque eu vejo tu falando muito sobre LGPD, falando sobre assuntos que são importantes, que estão em alta, assuntos que são uma tendência e que são preocupantes para as empresas, e tu traz isso com uma leveza. Então, eu queria entender como que foi para ti fazer isso. Então, isso eu menciono na minha psicóloga Rita, porque apesar do direito ele ser mais rígido, mais engessado, eu gosto de trazer ele com essa leveza. Então, eu trago um pouco do meu perfil junto com a questão, meu perfil que eu digo minha pessoa, para demonstrar esse conteúdo de uma forma mais leve, para demonstrar que o direito não é um bicho de 7 cabeças e que, sim, ele pode ser fácil e dinâmico no mundo do empresário. Então, eu acabo usando esse meu lado para fazer a questão das publicações. Então, eu vejo ali quais são as maiores dores. Até aqui no núcleo, quando eu venho participar, eu vou perguntando. Então, eu anoto e eu uso isso para trazer como publicação, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para vocês. Sim. Então, a mesma coisa de marketing, você vai falar algumas coisas eu sei, outras eu não sei, mesma coisa contabilidade, porque às vezes as pessoas pensam que para fazer o conteúdo no Instagram, você tem que ser um expert, tem que dominar tudo. Não, você não precisa e você nem vai saber tudo, porque hoje tem muita informação. Então eu pego aquilo que eu tenho expertise, que eu estudo, que eu me aprofundo e compartilho com as demais pessoas. É o básico, comece pelo início. Exatamente. O que tu sabe? Agora eu começo ali, isso, exatamente. E é pelo básico. E além disso, eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, do que eu faço, de como que é a minha rotina, né? Claro que eu não mostro tudo. Não tem como. Não tem como, até porque eu não gosto de me expor muito nas redes sociais. Mas
no meu grupo de amigos eu sou conhecida como uma blogueirinha. E eu falo, tá bom, gente, então eu sou a blogueirinha. Eu tô ganhando dinheiro com isso. Não tem problema. E até eu tive um problema com o meu Instagram ano passado. Eu tive que fazer um novo Instagram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque agora porque o meu antigo ele era pessoal, eu transformei ele em profissional. Então, o meu engajamento estava muito baixo, porque muita gente que estava lá não estava querendo engajar. E agora, como eu fiz um novo do zero, só vem me acompanhar quem realmente quer. Show. Sim. Então, agora, o meu engajamento está subindo muito. Talvez esteja aí uma dica pro pessoal que não tá conseguindo converter, né? Tinha um Instagram pessoal Transformou. poluído, cheio de gente que te seguia pelo teu pessoal, né? Por te conhecer, enfim, infância, colégio e tudo mais. Sim. E aí acaba que num determinado momento tu vira um profissional, tu quer expor esse teu trabalho lá, mas as pessoas não estão interessadas na tua atual, né? Estão interessadas na tua vida realmente pessoal, e aí confunde as coisas, né? Exato. Então talvez esteja aí um gatilho para quem está tentando aumentar o engajamento, mas continua com uma... Rede pessoal / profissional, né? Exatamente. E assim, o meu é profissional / pessoal. Porque eu falo da minha vida ali também, eu demonstro um pouco das questões. E quem me inspirou muito para iniciar esse perfil foi a Camila Macera. Ela nem deve saber porque ela não me conhece. Que ela é advogada também de direito de família. E ela é muito transparente nas publicações dela. Ela mostra o lado obscuro e o lado bom, né? Da questão de empreender, de advogar. Porque nós que somos profissionais autônomos, vamos assim, liberais, na faculdade eles não ensinam como que é empreender, eles não ensinam questão de marketing, eles não ensinam nada. Olha só, achei que era só na contabilidade. Na administração ensina. Administração ensina, mas também não sei se é também na vivência, né? Não. Porque é muito difícil os percalços que o empresário pega no dia a dia, Não, jamais. ser simulado dentro de uma empresa, dentro de uma universidade, desculpa. Então, realmente tem coisa que só vivendo que a gente vai aprender, né? Não existe um laboratório para empreendedor. Mas eu vejo que as faculdades, elas poderiam pensar com carinho, talvez não como colocar a matéria obrigatória, mas tem aquelas matérias opcionais. As eletivas, acho que Colocar algo em relação do empreender, como começar, como organizar. A Camila Macera, ela fez um treinamento para advogadas que querem empreender, que ela fala, a advocacia é um negócio, assim como contabilidade é um negócio, assim como uma agência de marketing também é um negócio. Você precisa separar o teu financeiro, o teu marketing, o teu operacional, o teu comercial. Saber precificar, que é difícil, não é fácil, é um desafio. Até porque a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então tu acaba... mas será que o meu trabalho vale tanto? Eu tô começando agora, será que não é mais baratinho mesmo? Então tu acaba ficando nesse período. E justamente no começo, quando tem mais dificuldade, menos cliente, que tu precisa ter um caixa um pouquinho maior, enfim. A dificuldade de se posicionar da forma que talvez deveria. Exatamente. Por conta de não saber quanto precificar o teu produto. Exatamente. Sim. Então, olha, realmente é uma luta, né? A gente tá nessa situação, é uma luta. Sim. Empreender. E aí, voltando um pouquinho na tua primeira fala, eu queria resgatar o momento que tu falou, pô, eu tive burnout e tal, tudo mais. Foi no meio desse turbilhão de coisa que tu decidiu empreender, tu já estava empreendendo, elucida um pouquinho mais esse momento da história pra gente poder ter clareza. Tá. Foi assim, tive burnout, vou empreender pra sair desse burnout, ou foi ao contrário? Não, eu comecei a empreender, me deu burnout por causa do empreendedorismo, e aí eu saí, como é que foi? Não, eu tinha muito essa vontade, desde quando eu trabalhei na primeira vez lá no jurídico interno, mas não tinha coragem, tinha medo, e eu achava que eu nunca estava pronta. Então, eu quis criar a musculatura, né? Uma analogia para me sentir mais fortalecida. Então, eu fui para Joinville. Eu estava numa empresa onde o trabalho foi extremamente tóxico. Aconteceram vários episódios onde me levaram para onde eu estava. Que eu fui para o fundo do meu poço. E daí, eu vim para casa da minha mãe. Daí, eu ia ter que começar a tomar medicação. Daí, eu falei, ok. Eu tava muito resistente, porque eu já tava fazendo tudo. Academia, alimentação, terapia. Tudo que eu podia fazer, eu já tava fazendo. Eu posso até tomar medicação. Porém, não vai ser só a medicação. Eu vou cortar o mal pela raiz. Então, eu me desliguei da empresa. Foi na causa, né? Isso, fui na causa. Eu me desliguei. Lá eu já tinha aberto a minha empresa. A MFS Assessoria já estava aberta, porque lá eu era PJ. E quando eu vim pra cá e eu comecei a fazer alguns movimentos, vieram uns 2 ou 3 clientes. Sem eu... E muito atrás, assim, muito esforço. Só com a intenção de empreender, né? Só com a intenção. Daí eu, por que não?
Porque, na verdade, quando eu estava na empresa, eu já estava começando uma transição, já estava começando a fase de blogueirinha. Mas daí eu tava ainda naquele em cima do muro. Daí depois eu parei totalmente ali. Quando Fase eu fiquei ruim, com o burnout, eu parei. Eu sumi das redes sociais por uns 2 meses. E depois eu voltei. Agora vai. E daí eu fui e comecei a MFI assessoria mesmo. Comecei a entrar em contato com pessoas que eu já conhecia, de empresas que eu já tinha trabalhado, de colegas que não estavam mais na empresa, mas estavam em outras para falar o que eu estava fazendo. E assim foi que eu comecei. Mas eu sempre tive essa vontade, porque a proposta da MF Assessoria, eu não vou empurrar um produto que você não precise. Se o cliente me procurar, ai, Maria, eu preciso fazer a revisão de um contrato. Tá, deixa eu conhecer o teu negócio. Deixa eu ver como é que é o teu negócio. O que você acha de nós fecharmos questão de compliance, LGPD e revisão dos teus contratos? A gente coloca ali vigência mínima de 6 meses, a gente regulariza tudo e depois a gente vê se renova. Porque o meu intuito é realmente ajudar quem precisa e levar de uma forma mais tranquila. Então, às vezes, não, só quero fazer a minuta do contrato. Não tem problema. A gente faz somente a revisão da minuta do teu contrato. Ou a gente faz só a notificação, atua de forma pontual, né? Mas eu gosto de conhecer a vivência do cliente para ver como que tá a estrutura dele e o negócio dele. Resolver o problema que ele tem, não só, vou te empurrar um serviço aqui, Exato. que é o que eu ofereço, mas tu nem precisa, mas eu vou te não empurrar. E o que eu gosto, eu vou fazer a revisão do teu contrato. Recentemente eu fiz a revisão de um contrato de escola. Daí eu cheguei, eu conversei com eles, quais são as maiores dores de vocês? Eles me pontuaram. E eu fui estudar pontualmente, né, questão de escola. Tinha um ponto que eles nunca tinham se atentado, que era a questão de quando os pais se divorciam. Daí quando tá num litígio, um pai não quer que o outro pegue na escola. Que o outro pegue informações da escola, né? E daí a escola fica no meio? Sim. Passo ou não passo? Mas o Código Civil prevê que sim, que os 2 pais têm direito de ter informações da escola. E daí eu coloquei isso dentro do contrato. Ou seja, para a escola agora, eles estão resguardados. Eles não vão mais precisar se indispor com o pai ou com a mãe. Eles vão falar, não, mas tu assinou o contrato, tá aqui, ó. Ele tem o direito de ter essas informações. Uma coisa simples que às vezes... Parece básico, mas pode mudar um... Sim, e é esse cuidado que precisa ter. Porque quando você vai fazer a análise de um contrato, você precisa entender o cenário do teu cliente, o perfil do cliente do teu cliente, para fazer os ajustes que são necessários. Show de bola. Dentre uma das coisas que me chamou a atenção foi tu ter escolhido o direito empresarial. Sim. Né? Porque o direito a gente tem várias frentes, né? Civil, criminal e não sei o quê. Aí eu não sou especialista trabalhista. Tem vai várias botando, áreas. E eu não sei exatamente pontuá-las aqui. Mas, dentre essas, a gente vê muito comum essa questão do criminal, essa questão do civil, essa questão e do empresarial. Os empresários, sim, têm muitas dores, né? Por conta da relação que ele tem com o fornecedor, da relação que ele tem com o cliente, da relação que ele tem com os colaboradores, da relação que ele tem com o sócio, né? E aí Sim. entra aquela questão, tu escolheu o direito empresarial, teve alguma vertente, foi porque é mais fácil de entrar? Não, justamente Augusto, é mais difícil, porque tem que convencer o cara que ele precisa. O criminal, por exemplo, ele tá lá na cadeia, ele precisa sair, então alguém precisa ir lá e tirar ele da cadeia. Então é mais ou menos isso. Por que tu escolheu essa área? Por que tu atua nessa área? Porque, primeiro, eu vi que é uma área que tem poucos advogados. Porque a maioria eles fogem, vão para outras vertentes. Primeiro, porque realmente é difícil demonstrar para o empresário que não é um custo. Porque muitas vezes eles veem como um custo e não um investimento ter uma assessoria preventiva. Buscam só quando realmente precisa. E quando eu vivenciei o direito empresarial dentro da empresa, eu vi como que o negócio funciona. Então eu falo, eu não tenho somente a expertise de advogada, eu tenho a vivência ali de dentro de uma empresa, eu sei como que funciona a questão dos departamentos, a comunicação, eu sei a dificuldade do dia a dia. Tu sabe, para chegar num ponto, teve várias outras coisas que aconteceram antes, até determinar aquilo, né? Então... Exatamente, que daí a primeira empresa que eu implementei, né, o jurídico, eles trabalhavam com distribuição. Tinha a questão de representante comercial. Daí o representante comercial queria vender e daí tinha um alto índice de inadimplemento. Porque o representante ele só queria vender.
Então, a gente foi fazendo todo um trabalho primeiro para regularizar, porque muitos não tinham core. Então, a gente foi conscientizando eles dos riscos que eles estavam correndo também. Então, é isso que é importante. Não é só falar, não, tu tem que ter o core, ponto. E explicar para eles o porquê que ele tem que ter o core, para que ele precisa ter. E eu acho que é isso que é importante. Por isso que eu escolhi essa área. E ainda dentro do direito empresarial é muito abrangente, porque a empresa tem tributário, tem trabalhista, tem todas essas vertentes. Então, eu acabo focando mais na questão trabalhista, contratos e LGPD. Mas eu tenho uma parceira de tributário. Então, se eu preciso algo mais específico de questão tributária, eu entro em contato com ela, porque realmente não tem como a gente abraçar o mundo, né? Eu sei que tinham 2 áreas que eu não queria de jeito maneira, que era a família e criminal. Família, por causa da parte emocional, Sim. porque mexe muito a questão psicológica. Eu olho pra criança, eu penso, gente, os 2 adultos são mais infantis do que as 2 crianças, muitas vezes. Então, eu não queria isso pra mim. E a criminal, porque eu quero ter uma família, quero ter filho e lidar com bandido. Eles precisam de defesa, eu concordo plenamente, nem vou entrar nessa polêmica, mas tem outros profissionais que fazem isso com uma excelência, né? Não precisa da minha... Sim. Tu comentou sobre LGPD e eu acho que é um ponto bem importante porque é algo que está em alta, as pessoas estão ouvindo, todo mundo ouve sobre LGPD, mas nem todo mundo tem entendimento sobre o nível de risco que ela traz. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que seria importante até para o pessoal do nosso núcleo, que às vezes talvez não tenha esse conhecimento, que não tenha esse entendimento, para que eles conheçam um pouquinho mais sobre a LGPD em si, por que tu quis ir para a LGPD, qual que é a importância que ela tem, então acho que é importante. Eu vou sempre ir para assuntos que estão inovando, né? Compliance, LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que ela foi publicada em 2018, mas ela entrou em vigor somente em 2020. E ela já foi mencionada em muitas decisões judiciais, tanto que já teve um aumento muito significativo, de 500% desde a entrada dela em vigor. E ela vem para proteger os dados da pessoa física. Então, todo negócio, ele trata a pessoa física. Mas você vai falar, não, me relaciono com a empresa. Ok. E com quem da empresa você fala? Então, você tem e-mail, você tem telefone, você tem nome. Como que você trata esses dados? Você trata dentro de um sistema? Você armazena fisicamente? Por quanto período e para qual finalidade? Vamos mencionar redes sociais. Muito bom. Quando você entra num site. Daí depois você não sabe porque você começa a receber várias propagandas. Sim, porque eles identificaram e eles estão com teus dados lá. Por isso que precisa ali da política de privacidade, precisa dessas informações. Os nossos dados hoje, ele é o novo petróleo. Até fiz uma charge sobre isso no Instagram. Porque se a tua empresa hoje perde os dados, tudo, o que você vai fazer, Augusto? Chorar. Vou chorar. Senta e chora. Então, se a empresa ela não tiver adequada com a LGPD, se tiver vazamento de dados, sem a adequação da LGPD, sem os requisitos que precisa, ela pode ser penalizada por uma multa de 1% do faturamento com um limite de 5 milhões. Ou ela pode, a NPD, que daí é a agência responsável, pode inclusive tirar todos os dados da empresa. Então, as penalidades, elas são muito agressivas. Se vocês chegarem para mim hoje e perguntar, Thay, como é que está sendo? Nós ainda não temos muitos entendimentos da NPD. Ela tem fiscalizado, já teve a primeira atuação na via administrativa, que foi no valor de R$14.000, salvo engano, de uma microempresa. Então, é um valor considerável. E o pessoal acha, não, só empresa grande que vai ser multada. Não é só empresa grande. E tem como fazer denúncia direto para a NPD. Então, se você utilizar o dado do teu cliente sem a finalidade adequada, pode ocorrer alguma denúncia. Por isso que eu sempre oriento, cuidem quando for fazer publicações nas redes sociais, quando for usar dados de clientes. Acontece muito de, às vezes, funcionário tirar foto da tela do computador e tá com
com informações do cliente, de sistema. Sim. Então, é importante tampar aquilo ali, porque de alguma forma você está tornando aquilo público. A mesma coisa das trades que tem no Instagram. Recentemente teve uma que dava idade, número de sapato, o que você gosta. E você está tornando público os teus dados. A partir do momento que você está tornando teus dados públicos, você não tem mais o que reclamar. Nem a proteção da LGPD. E nem a proteção da LGPD. Exatamente. Então, são detalhes que muitas vezes a gente deixa passar, mas que eles são fundamentais. Eu tenho uma pergunta para te fazer, porque meu pai, há pouco tempo atrás, passou pelo período de aposentadoria. Eu não quero te botar na saia justa, né? Senão... Mas essas listas de contatos de INSS, ele fez uma simulação para aposentadoria, já estava entrando em contato com ele oferecendo um crédito consignado. Sabe, tipo, uma coisa muito... eu não... Perdoa se sai da tua alçada, mas é que, de fato, é uma coisa muito estranha, assim. Tu faz uma consulta hoje no balcão, e aí a pessoa sai dali com uma simulação de aposentadoria, no dia seguinte, ou no momento seguinte, já estão ligando pro cara Quer que ver quando abre o CNPJ? Então, abriu o CNPJ, tu vai receber ligação até de Deus. Tudo, e sim. oferece serviço e registra sua marca, e o que mais tem é registra sua marca, né? Paga esse boleto, já manda um boleto. Já manda o boleto. É loucura isso aí. Eles estão usando os dados de forma inadequada, porque quando você abre o teu CNPJ, todos têm acesso, mas é para consulta e não para fazer uso para consumo. Essa questão, o dado de alguma forma ele está sendo compartilhado, né, na situação do teu pai. Não poderia, a não ser que ele tenha assinado algum contrato ou algum termo onde dizia que os dados poderiam ser compartilhados. Vou dar um exemplo que a gente passou recentemente. Teve um evento ali do Empreende Go e Empreende Mulher. O núcleo da mulher, nós pegamos os contatos para fazer um sorteio de uma cesta. E daí, as meninas falaram, compartilhem os leads para nós entrarmos em contato. E daí a Ana foi lá e fez um @ Maria, pode? Eu falei, qual que era a finalidade desses contatos? Fazer o sorteio. Então não pode. Então são esses detalhes que poder... Até hoje, quando entram em contato comigo com essa história de CNPJ, porque entram, né, operadoras e tudo mais, eu pergunto, onde você conseguiu meu dado? Eu jogo a pergunta para a pessoa. Igual quando a gente vai na farmácia, que eles pedem biometria, pedem CPF, pedem um monte de coisa. O porquê que ele tá pedindo tudo isso? E muitas vezes a gente dá sem nem perceber. De graça. De graça. Vou tirar uma foto tua. Mas por que você precisa de uma foto minha? Nós damos, tem um vídeo sobre isso, que ele foi perguntou o nome do cachorro, e a pessoa foi respondendo tudo, porque nós estamos numa era onde, não sei se as pessoas não olham a maldade, mas vai respondendo, sem querer saber o pra quê daquilo. Sim. Tu falou agora sobre tirar uma foto, ou enfim, fazer um monte de pergunta. Eu, comumente, quando vou na farmácia, geralmente é a mesma, o caminho de casa, né? Pertinho, 24 horas, então é simples e fácil de acessar. Sim. E já tem um cadastro lá. Então, toda vez que eu vou fazer uma compra, eu chego pro cara e ele assim, me dá o CPF, tá, beleza, CPF pra saber quem é que ele tá atendendo. Tudo bem, me chamar pelo nome e tudo mais, né? Em princípio é isso, o atendimento. Só que depois que ele pergunta o meu CPF, sai uma lista de itens que tem promoção pro meu CPF. Então, ele já sabe mais ou menos aquilo que eu compro, tem alguma inteligência que prevê aquilo que eu tenho usabilidade atualmente, exatamente, e já sugere ali com um desconto para incentivar que eu realmente leve. Já sei até qual é a farmácia. Então, cara, assim, é Sim. muito louco isso aí, né? Porque assim, tá, primeiro tu só deu o CPF, beleza, ele tem teu cadastro, mas ele faz uma ligação de tudo que tu já comprou com eles, de tudo que tu... Te estuda como cliente também, né? Exatamente. Então, não é só um CPF. Tem um propósito para isso, tem uma finalidade para isso. Gente, se nós paramos para pensar o que eles fazem com os nossos dados, a gente surta. A gente não vai fazer mais nada. Eu assisti um filme... Tampar a câmera. Tampar a câmera. Eu assisti um filme desse de tampar a câmera mesmo. Agora eu esqueci o nome dele, que ele mostra exatamente isso, que nós somos vigiados o tempo inteiro.
Daqui a pouco a tempo Siri vai inteiro. falar comigo aqui. Sim, e é isso, o nosso celular tá nos escutando o tempo inteiro. Quem nunca falou, eu quero comprar um carro da Hyundai? Do nada começa a 2 aparecer minutos depois, carros. propaganda, carros. Uhum. Então, nós somos vigiados o tempo inteiro. Por isso que a LGPD ela veio. E a LGPD no Brasil ela começou por uma pressão do exterior, porque na Europa ela já é bem forte. Tanto que a nossa lei ela é baseada na lei da Europa. É quase um copia e cola. Então ela veio exatamente para nos resguardarmos quanto a isso. Questão de internet, questões de como a empresa vai manusear. Daí às vezes perguntam, mas eu dei o aceite lá no site, nem leu o termo de consentimento, né? Quem lê? Li e aceito. Quem lê? Li e Aceito. E muitas vezes lá naquele termo que não foi lido, lá no final tem que a empresa vai poder compartilhar os teus dados com outra empresa. Vender os teus dados, Vender os teus... basicamente. Exatamente. E é daí que surgem aquelas listas todas de... É dali que surgem aquelas outras listas. Às vezes tem mais de 500 empresas, 500 mil empresas lá mencionadas. Então, teus dados, eles acabam sendo compartilhados. Né? E a Show. empresa, ela tem várias obrigações também perante ao indivíduo, a pessoa física, né? Uhum. Tipo, se eu chegar pra ti, Augusto, tens algum dado meu hoje dentro da tua contabilidade? Tem não. Tem certeza? Certeza absoluta. Eu já entrei em contato contigo por meio do WhatsApp. Você não salvou meu número? Não salvei. Não sou eu. Que é um teste. Aqui no ao vivo eu não vou falar Não nada. vamos comprometer. Vai ser usado contra mim? Não quero? Mas que eu digo, os teus funcionários, Certo. você tem dados deles? Tenho. Precisa? Precisa. E amanhã ou depois eles Se dividam na empresa. desligaram da empresa. Você vai manter os dados deles? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Sim. Você vai manter os dados necessários para te resguardarem pelo Por 5 período. anos, blá, blá, Isso, isso. exatamente. Uhum. Passando esse período, o que você vai fazer com eles? Eu tenho que deletar os dados? Eu não sei exatamente, mas Exato. provavelmente sim. Exato. Você vai manter eles pelo período que você precisa para se resguardar. Uhum. Passado esse período, você tem que descartar. Perfeito. Mesma coisa, currículo. Por onde que você recebe currículo? E-mail, físico, WhatsApp? E-mail. E-mail. Uhum. Depois que passou o processo seletivo, o que você faz com aquele currículo? Eu deixo no banco porque se eu precisar eu recorro para as pessoas que eu provavelmente não chamei. Tá, as pessoas sabem disso? Não sei. Acho que não. Eu não avisei. Porque geralmente eu não, Eu não chamo, avisei. Geralmente eu não chamo mesmo de novo. Eu abro outro processo seletivo. Mas enfim, teoricamente... Eu deixo pra usar, mas eu nunca uso. É uma coisa, eu tenho lá guardado, mas não uso. Não uso. Mas que eu digo que a LGPD veio para isso. Você criar procedimentos de todas as informações que entram. Eu não recomendo receber informações pelo WhatsApp, documentos pelo WhatsApp. Uhum. E-mail. Manda tudo por e-mail que Tá vai registrado, ficar, tá. vai ficar registrado. Você não vai perder a formalização. O WhatsApp, às vezes, pode acontecer alguma coisa. Então, são coisas pequenas que estão no nosso dia a dia. E, às vezes, eu chego para a empresa fala, não, mas eu não preciso. Todos nós precisamos nos resguardar. Antes que aconteça alguma coisa. Às vezes, as pessoas preferem esperar acontecer algo para depois se prevenir, né? Perfeito. E às vezes uma multa dessa pode acabar com uma Acabar empresa que com não o está negócio. organizada financeiramente. Vá. Sim, Pode acabar com uma empresa. ainda se for somente o financeiro. E se a empresa, e se a NPD pega os Pega dados? Acabou com, às vezes, no meu caso, eu uso dados em todos os momentos. Fotos, vídeos. E aí? O E que aí? acontece? E a gente tem também questão de resguardo, tempo que tem que guardar, tempo que não tem. Então tem toda E, uma e preocupação. tem um outro ponto bem importante que não é só a tua empresa. A tua empresa ela tem contrato com outra, com fornecedores, com outras. Então, essas outras empresas elas estão em conformidade? Pois é. Porque a responsabilidade é solidária? A gente teve até, inclusive, agora a palestra numa das reuniões nossas, né? Onde foi falado isso da cadeia de stakeholders, né? Então, para tu fornecer para mim, tu tem que ter uma aprovação inicial, tem que preencher Alguns requisitos. selos. Exatamente. E assim como para eu fornecer, para ser fornecedor de outras empresas, que é o caso desse palestrante, né? Eu também tenho que atender algumas normas. Então, toda a cadeia tem que ser
congruente, né? Tem que ser Sim. coesa. Tem muito. Quando entrou em vigor a lei de anticorrupção, ficou muito em alta as cláusulas de não corrupção dentro do contrato, né? Contrato de prestação de serviço das grandes empresas. E a LGPD é a mesma coisa. A LGPD entrou em vigor, começaram-se a ter as cláusulas. Mas muitas vezes são aquelas cláusulas padrões. E não é isso. Não é o básico. Você precisa entender se a empresa realmente está cumprindo com a LGPD. Se ela está fazendo o tratamento ali dos dados dos clientes, fornecedores, funcionários, enfim. Vai muito mais do que uma cláusula, um termo de consentimento, enfim. Eu vou puxar um assunto polêmico que eu acho que vale. Porque se falar de tributário tem muita lei e é inclusive muito difícil tu saber se tu tá 100% certo, porque toda hora vem uma portaria, uma coisa, um decreto que derruba uma coisa que já estava constituída há pouco, há muito tempo, enfim, uma hora vai, uma hora volta. Se for falar de acordos comerciais, toda hora está mudando. Se for falar de legislação, não sei, toda hora está mudando tudo. E estar atualizado com relação a isso tudo é complicado. Aí é um tema novo, LGPD, compliance não, porque compliance são conformidades, então criação de processo e tudo mais, né? Só que não tem. O empresário brasileiro já tem uma carga bem grande relacionada a tributo e que já onera muito na questão financeira dele, não necessariamente de processos e incomodação ali burocrática. Mas se preocupar com mais coisas desse sentido não desincentiva talvez o empreendedorismo ou seleciona só aqueles que de fato conseguem se estruturar, porque tem a possibilidade de o cara ir estudar sobre LGPD e implementar LGPD na empresa dele. Mas, via de regra, ele está tão preocupado com outras atribuições da empresa, como a gente bem falou, das habilidades que tem que se desenvolver como empresário, e ele vai ter que contratar uma pessoa. Aí é mais uma contratação. Aí ele terceiriza isso, terceiriza aquilo, contrata aqui, contrata lá, para se adequar a todas as regras que existem. Não quero, de maneira alguma, como eu te falei, te colocar em saia justa, mas será que não inibe um pouquinho o desenvolvimento do empreendedorismo? Tu não enxerga dessa forma ou tu enxerga que, de fato, não? Nesse caso específico da LGPD, vem para facilitar. E os outros, sim, aí tributário, que de fato a gente concorda que a carga tributária é muito alta, tá tendo até uma mudança com relação a isso, mas tu não enxerga que por todos os lados ele está cercado de burocracia, e aquela burocracia talvez engessa um pouquinho, talvez a atividade econômica pudesse ser muito maior no Brasil se não tivesse tanto gesso assim? Eu concordo com a tua fala, tanto que antes eu fazia uma proposta somente para LGPD. E eu vi que isso ia ser inviável para o empresário. Ia ser só no papel, né? Porque ia ser só no papel. E daí eu falei, não, eu presto uma assessoria completa. E junto eu faço a adequação da LGPD. Para viabilizar, para fazer toda uma análise jurídica, ver o que ele está realmente precisando para o negócio dele, de questão de consumidor, muitas vezes, que passa alguma coisa, de análise de contratos, de orientações jurídicas, num todo. Então, porque meu intuito não é onerar o cliente. Claro, eu preciso vender meu peixe também, né? Para mim, todas as empresas têm que estar em conformidade com a LGPD, mas eu sei que também isso é inviável, já pelo custo em si que custa a empresa, porque é alvará, é funcionário, é estrutura física, muitas vezes, por mais que fique home office, tá? Luz, água, internet, a máquina, tem o investimento ali, né? Você tem que tirar esse teu custo da empresa para fazer da forma correta. Então, esse não é o meu intuito. É só que a empresa ela atue de forma realmente correta, que daí vem a questão do compliance também da governança, né? Porque você atuar de forma correta, ela vai ser muito mais benéfica do que você atuar de qualquer jeito. E assim, se você não consegue hoje contratar um especialista em LGPD para te dar esse suporte, a NPD, o site deles tem todas as informações. Show. Então, tem como consultar lá, tem como verificar, eles passam manuais de instruções, porque é um tema novo. Então, nós advogados também apanhamos muitas vezes. Então, eu tô sempre me atualizando, eu tô fazendo um curso agora, onde a gente tem grupo no WhatsApp, a gente conversa o tempo inteiro, porque é um assunto polêmico, gera dúvida, não tem ainda entendimentos que nos deem um norte. Então, é essa troca que a gente precisa fazer. Perfeito. Bea, tem alguma pergunta? Não, acho que pra mim era isso. Então vamos lá. Eu tenho uma última pergunta, quem sabe
eu acho que seja a mais legal de fazer, porque vem de encontro com as dores da Maria Fernanda. A gente falou desde o começo do episódio e voltou. As múltiplas dores do empresário, as frentes que ele tem que atacar, tudo que ele tem que se resguardar e aprender e fazer e tudo mais. Sim. A gente está num podcast de empresários, né? Dentro de um núcleo jovem que fomenta o empreendedorismo. Então, assim, na tua visão, como empresária, recente, né? Porque não tem tanto tempo que a NFE Não faz um atua, ano ainda. não faz um ano ainda. Então, qual o teu maior desafio? Seja que tu já enfrentou até agora, seja aquele que tu olha, que tu não começou nem a enfrentar ainda, porque realmente aquele ali é cabeludo. Então eu vou... O que tu acha que é o maior desafio da tua... Né? Hoje é o meu financeiro. Porque eu odeio a parte financeira. Eu sei que você presta serviço. É tão fácil, gente. Olha que Tá falando com a pessoa certa, né? Porque eu faço planilhas, eu mensuro, eu organizo, mas nunca bate. 1 mais 1 não dá 2 ali. Então, hoje, pra mim, é a questão do financeiro. E aqueles dias onde a gente acorda meio desmotivada, que não quer fazer nada e precisa fazer, porque se a gente não faz... Como diz Agostinho Carrara, né? Eu sou meu próprio patrão. Eu brinco. Não posso me demitir. Eu não posso me demitir. Eu falo que eu sou uma equipe no momento, porque eu faço todos os pilares da MFE Assessoria. E realmente eu não posso me demitir. Até na segunda-feira de carnaval eu tava fazendo a trilha da Lagoinha e eu brinquei com um amigo do Paulo, eu disse assim, hoje a minha chefe me deixou em plantão. Se algum cliente chamar, é só responder. Ele, a tua chefe é muito gente boa. Deu, obrigada. Eu sou a minha chefe dele. Deu sim. Então, e ter essa questão de flexibilidade com nós mesmos, né? Porque o empreender é você que trabalha pro teu próprio negócio, então muitas vezes você tá ali 12, 15 horas trabalhando, porque tu quer ver o negócio acontecer, mas é importante a gente também se olhar com um pouquinho mais de amor e entender que não vai ser no único dia que a gente vai resolver tudo. Exatamente. E trocar ideia com outras pessoas, que isso ajuda muito, porque às vezes já me deparei, eu já quase desisti no início desse ano, eu falei, eu vou desistir de tudo. Aí Paulo, não, tu não vai desistir, tua empresa não tem nenhum ano ainda, continua. Daí eu procurei uma amiga minha, conversei com ela me deu várias ideias. Então, às vezes, quando você não tá tendo uma solução, você ser humilde e procurar uma outra pessoa que talvez te dê umas outras alternativas. Eu acho que aqui dentro do núcleo a gente tenta fazer o máximo possível para aquela estatística do Sebrae diminuir, né? De empresas que têm até 5 anos e tudo mais, já tem várias e várias faixas ali dessa estatística. Aproveitando para compartilhar, o tempo de empresa aqui é semelhante, né? 2 anos e meio, a Bea vai fazer 2 anos agora. Vai fazer 2 anos agora, 1 ano e pouco. São empresas ainda jovens dentro da estatística do Sebrae. Então, mas eu espero que todos vamos aqui... passar dos 5 anos. Vamos passar todos dos 5 anos aí e prosperar muito mais tempo, né? Fazer que nem o nosso amigo Cláudio Omar, que até então fazia parte do projeto, mas que tem empresa há 30 anos e que está no núcleo jovem. Veja só, ele tem uma empresa há 30 anos e está no núcleo jovem. Então, para desmistificar um pouquinho aquilo também, que o núcleo jovem não é só para jovens, mas empresas jovens, empresas também velhas, antigas. Com mais experiência. Isso. Só que, é para uma troca, só né? que, de fato, uma coisa que eu queria trazer aqui, que é bem bacana. Estava fazendo uma analogia esses dias. WhatsApp, 12, 14 anos atrás, né? A empresa do Cláudio que eu acabei de citar, 30 anos atrás. Não tinha nada disso. Como é que ele combinava o horário, o local e tudo mais? Era por telefone, era por e-mail, como é que era? O acesso à internet. Então, assim, muita coisa muda muito rápido. Principalmente agora, a velocidade das coisas tem aumentado muito mais. As mudanças são cada vez mais rápidas. Exato. Até as gerações, né? Antes as gerações era 10, 15 anos, agora de 2, 3 anos já mudou a geração completamente. Mas eu vejo que essa questão dessa atualização, ela impacta na nossa cobrança. Porque como a gente, num clique, a gente tem as informações que a gente quer, muitas vezes a gente quer que o nosso negócio aconteça da mesma forma. Isso, era aí que eu queria chegar. E não é assim, é um processo, é um dia de cada vez. Sim. É normal chegar um mês que vai fechar negativo. Paciência, mês que vem vai ser melhor. Tem um consultor, Vicente Falcone, que ele fala exatamente isso. Porque os 5 anos, né, que se fala tanto de 5 anos. Uma empresa, para ter cultura bem definida, por mais que tu insista e faça o negócio de uma maneira abrupta, reforçando a cultura, reforçando valores, missão e tudo mais, toda semana com a tua equipe e divulgando isso para os 4 ventos e tudo mais, uma empresa demora 5 anos para constituir a cultura, para que seja algo impregnado, que de fato tenha sido constituído, colocado em prática, está rodando. Então não adianta querer forçar alguma coisa. A gente tem lá 2 anos e meio de empresa e é natural, a gente se olha às vezes, cara, a gente rema, parece um negócio, calma, não chegou lá ainda. Então a gente se lembra desse tipo de conceito
porque de fato já é um conceito validado, né? Então, pro empresário, eu tô falando tudo isso aqui porque a ideia é conscientizar quem tá nos ouvindo de que, cara, pouco tempo, pouquíssimo tempo, E né? a comparação também, né? Às vezes a gente se compara demais por estar, às vezes, em ambientes, essas A pessoas própria rede têm... social, né? a pessoa tem muito mais experiência que eu, sabe muito mais... Claro, mas olha tudo que ela passou no bastidor, porque a gente só vê ali o palco que ela tá vivendo naquele momento. Sim, eu agora busco compartilhar um pouquinho dos bastidores também. Eu tenho aparecido, às vezes, sem maquiagem, cabelo preso... Pra realmente mostrar, gente, por trás da figura que vocês estão vendo lá no feed, né? Que daí no feed é impecável. Sim. Existe uma outra pessoa aqui que tá descabelada, Que tentando tem achar uma sentimentos, que tem solução. Que varre família. a sala para atender o cliente. Que faz o passa outro cafezinho. lado. Exatamente. Sim, então... Todos nós passamos por desafio. E não tem como nós diminuirmos o desafio do outro. Porque cada um passa por aquilo que ele vai suportar naquele momento. Talvez eu já tenha passado, eu vou olhar, ok, respira. Vai passar. Isso aí é fácil. Eu já passei há 2 anos atrás, isso aí é fácil. Mas Tá achando que é difícil agora, mas daqui a pouco tu vai ver que daqui não é a nada pouco isso aí. você vai ver que vai vir um outro desafio e outro. Então, e principalmente lembrar que nós não somos somente empresários, né? Você é noivo, você também, são casados. Temos um... Não, calma. Ainda não? Não é um com o outro, não é? Não, são vocês dois. Eu sou casada. Vocês são noivos, são casados, calma. Não, são com pessoas diferentes, mas que eu digo que vocês também têm, além de empreender, a vida não é somente negócio. Tem família, tem filho pet. Filho pet. Filho pet é uma Boa. coisa comum, é. Então, e tudo isso faz parte do negócio. Não tem como separar. Porque imagina, se eu tivesse, em janeiro eu tava em Mato Grosso. Quando eu pensei em desistir de tudo, daí eu sentei e conversei com o Paulo dele. Não desiste. Se é o teu sonho, continua. Eu não sei, Então tá. Mato Grosso provavelmente estavas em viagem, passeio e tudo mais, ou não sei se é trabalho. É que o Paulo mora não. Ele tem um apartamento aqui, mas ele trabalha lá. Entendi. E daí eu fiquei 30 dias com ele lá. Show. Agora em abril eu vou de novo. Show. Então, quando eu fui em janeiro, eu não consegui fazer relacionamentos lá, porque a cidade estava deserta. Tava todo mundo pra cá. Sim. Mas eu quero agora lá também começar a fazer mais relacionamentos. Legal. Estava trabalhando, porque como eu só preciso de um computador e internet, Liberdade geográfica. liberdade, eu consegui estar lá e trabalhando, atendendo todos os meus clientes. Show de bola. Tanto que eu até tinha uma cliente de Brasília. Mas o que eu ia compartilhar contigo era justamente assim, a minha transição pro empreendedorismo, né? Foi através de uma viagem. Eu até então não tinha feito nenhuma viagem, levei minha mãe para viajar e quando eu voltei eu pensei assim, cara, mas quando que eu vou poder desfrutar disso? Com que frequência? Sendo CLT, então só daqui a um ano? Pô, se eu quiser abreviar isso aí, quiser fazer em janeiro, em abril, Sim. eu tenho que ter alguma outra fórmula e uma liberdade, né? As liberdades do empreendedorismo, liberdade de localização, liberdade de relacionamento, poder se relacionar com muito mais pessoas, liberdade financeira, enfim, Tem todas as muitos liberdades. benefícios, sim. Isso, apesar de toda a gama que a gente tem que aprender e se desenvolver, e Desafios, responsabilidade, né? desafios e Sim. tudo mais, né? Mas é isso que eu tava... Então, assim, eu coloquei como um objetivo poder desfrutar um pouco mais com a minha família e tal. E quando tu falou assim, será que ela pensou em desistir do empreendedorismo por conta de algumas dificuldades para poder ter mais, sabe? Mas para mim foi justamente o contrário, então eu só queria fazer um ponto para não... E quando eu quis, foi pra questão da liberdade e também pra mostrar que a empresa ela pode ser mais leve, que ela não precisa ser tóxica, que tem como você fazer uma gestão mais tranquila, mais como teu empregado humanizada. não sair doente. Exatamente, tem como o empregado não sair doente. Hoje eu ainda não tenho funcionário, mas eu já estou trabalhando na minha parte de gestão de pessoas, porque eu sei que eu tenho alguns comportamentos que pode prejudicar o outro e eu não quero isso, eu me preocupo com isso. E não só pelo emocional da pessoa, até porque uma coisa leva a outra, né? O próprio desempenho, né? Quando tu contrata alguém, tu tá precisando que essa pessoa assuma uma tarefa, ela seja até inclusive melhor do que você naquela tarefa que ela está executando. E se ela não tiver nas plenitudes dela, ela não vai conseguir executar essa tarefa. Sim. Então aí talvez um gatilho bacana é pensar sobre isso, né? Tá, será que tu tá se tornando o líder que tu gostaria de ser e aquilo que vai trazer o melhor resultado para tua empresa? Ou será que tu tá sendo um líder qualquer, que tu não se especializa em pessoas, tu não se atenta às emoções das pessoas? Nós somos seres emocionais, né? Então,
Pô, Sim. vamos estudar um pouquinho, vamos entender um pouquinho mais, perfil comportamental, colocar as pessoas certas no lugar No certo. lugar certo. Exatamente por isso que eu fiz o Enneagrama e o DEIO, que eu tô revivendo agora. Pra que eu consiga, quando eu for fazer uma contratação assertiva e colocar a pessoa no lugar certo. Porque vai ter aquele que vai ser mais ativo, que vai ser mais teórico, que vai ser mais emocional. Não vai adiantar eu colocar um ativo para fazer uma análise de um processo, por exemplo. Ele vai ficar agoniado, ele vai querer me entregar muito rápido. Sim. Então, não vai adiantar eu pegar um teórico, de repente, e expor ele pra... Não, preciso que você seja ágil. Não, porque ele vai querer fazer toda a análise. Então, eu me preocupo com isso, tanto que eu já busco me aperfeiçoar. E eu não tenho funcionários, mas eu lido diariamente com pessoas. Então, a forma como eu vou me comunicar com as pessoas, isso também é importante. E nessa era digital e tecnológica que a gente tem vivido... Muitas vezes as pessoas, elas esquecem que as outras pessoas são pessoas e que temos Por trás do sentimentos. CNPJ tem o CPF. Tem né? o CPF e o CPF, ele tem sentimentos, não tem como a gente inibir isso. Não são caixinhas, né? Agora eu sou só o CNPJ, daqui a pouco eu sou só o CPF. Não, a gente Não. sente como Ah. CPF e CNPJ. A minha antiga chefe, E quem ela nunca teve falava... uma insônia por causa do Do CNPJ? CNPJ? Do CNPJ, Exatamente. ela falava que a gente tinha que separar o pessoal do particular. Não, o pessoal do profissional. Eu pensei que eu tenho um botão aqui, gente, vocês já viram aqui, ó? Daí eu clico. Agora eu Desligou. sou só profissional. Tem uma série sobre isso na Apple TV. Apple TV, Ruptura é o nome, que fala sobre isso, exatamente sobre essa separação. Como se tivesse um chip, é bem futurista. E assim, na série dá pra ver exatamente o que acontece quando tu faz isso. Tu quebra a pessoa, né? Tu quebra a pessoa e ela não consegue viver de forma correta. E aí a gente sai com burnout. Não, porque nós somos seres humanos e é importante a gente ter a nossa essência. Quando você perguntou ali, né, das publicações que eu consigo levar de uma forma mais leve, porque eu busco ser eu mesma. Eu ainda tô num processo, porque às vezes eu quero fazer piada, daí as piadas eu ainda dou mais segurada. Olha, já vi muita gente viralizando com piada. Com Às piada. Vezes, às vezes tu pode largar uma pra ver como é que fica. Não, as minhas piadas são sem graça, eu já tenho consciência A disso. gente ri de piada sem graça, piada de quinta série, piada sem graça, a gente certo. ri, não tem problema. Tá, eu vou tentar. Mas... Se sair uma piadinha, eu vou compartilhar pra te ajudar, pra ver se meu público também ri das tuas E piadinhas. das piadas. Tá, vou pensar com carinho, tá, Augusto? Mas é tudo isso, né? E se perguntarem, devo empreender? Coloca na balança, né? Faz tudo que você vai... Se você optar por ser CLT, vai ter pós, vai ter contra. Se você optar por empreender, vai ter pós e vai ter contra. Tudo na vida. Então, por isso que é importante você fazer essa mensuração. Show de bola. Eu costumo dizer que quando a gente entra num estúdio de podcast, parece que o relógio começa a acelerar e o tempo passa mais rápido e aquela ampulheta vai descendo, o tempinho e acaba rápido. E a nossa proposta certamente ela é de 1 hora. Sim. Essa 1 hora, por incrível que pareça, já passou. Voando. Eu gostaria de pedir, então, uma breve mensagem para quem nos assistiu nesse episódio, deixar para eles ali porque que se porventura queima no coração deles o empreendedorismo, por que não empreender, né? O que está te travando? Talvez tu consiga deixar uma mensagem que liberte essa pessoa e que faça ela vir empreender, ou aquela pessoa que está patinando ali, né? Mas enfim, se tu conseguir Sim. trazer alguma coisa nesse sentido e já deixar tuas redes sociais, compartilhar com o pessoal onde é que a gente acha os conteúdos que tu faz com tanto carinho Sim. e as piadas que tu vai começar a largar, né? Pra gente poder dar uma risada junto aí. Se empreender é o teu sonho, se você quer fazer uma diferença, não somente na tua vida, Fala mas olhando pra eles lá no olho deles. mas na vida de outras pessoas, enfrente esse medo. O limite que você tá colocando tá dentro da tua cabeça. Não existe o limite físico. É você que cria. Então, corra atrás, um passinho de cada vez, estamos todos juntos. E caso você queira me acompanhar, MFEADV lá no Instagram. Também tô no LinkedIn e no YouTube. Mas lá no meu Instagram tem todas as redes sociais. Show de bola. Muito obrigada aí pela oportunidade. Ficou bem rastreável, eu só vou Augusto, repetir aqui para não Bia. ficar, né? MFEADV, é isso? Isso mesmo. Show de bola. Daí acha a Maria Fernanda lá. Também tem o Aenflo Jovem, né? No próprio... @AinfluCDL Jovem. Aenflo CDL Jovem, No perdão. Instagram e no YouTube. Tô falando com a especialista aqui do lado e eu estou me metendo a falar a rede social, né? Mas é isso, pessoal. Foi mais um episódio. Essa temporada 2024
que vem aí para realmente compartilhar histórias interessantes como foi a da Maria Fernanda, desenvolver, né, um pouco mais das nossas habilidades na frente do microfone, na frente da câmera. Acho que é importante para todo empreendedor ter esse poder de conseguir comunicar a todo mundo suas habilidades, o que o seu produto oferece de melhor e conseguir passar isso de uma maneira mais leve. Então, só treinando a gente vai conseguindo fazer isso de uma melhor maneira, né? Bia, deixa um abraço pessoal aí, o que tu quiser comunicar. Tchau, pessoal. Um ótimo episódio para vocês. E eu convido também a seguir as redes sociais da própria Enflo, que está sediando aqui o nosso podcast, a Enflo CDL São José. Show de bola. Então a gente vai ficando por aqui. Vamos olhar para aquela câmera lá, dar um tchauzinho pro pessoal. Até a próxima. Valeu!